A política internacional voltou a operar em um ambiente marcado pela força. E nesse cenário, potências como os Estados Unidos têm adotado posturas cada vez mais agressivas. Basta lembrar da situação da Venezuela e da Groenlândia. Diante disso, surge uma pergunta central. O Brasil está preparado para proteger seus interesses estratégicos, sua soberania e seus ativos nacionais? Para discutir esse tema, nós recebemos hoje Rubens Barbosa, diplomata de carreira e embaixador do Brasil em Washington e em Londres, hoje aposentado. E, claro, como não podia deixar de ser, coautor do ensaio Por uma Agenda Positiva para a Defesa Nacional, que foi publicado na Insight Inteligência número 111, na edição mais recente, à venda no site da revista. Seja bem-vindo, embaixador Rubens. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e ter vindo aqui nos ajudar a entender essa complicação toda. Vamos conversar? Com muito prazer. Então vamos. Embaixador, o senhor afirma no artigo publicado aqui na Inteligência que a ordem internacional entrou num período de instabilidade permanente. O que mudou e por que o Brasil precisa repensar nesse novo contexto a sua política de defesa? Olha, eu acho que tudo o que nós acompanhamos, estudamos, vivemos nos últimos 80 anos em termos de relações internacionais e ordem econômica acabou. Nós estamos entrando numa nova fase que a gente não sabe ainda como vai ficar delineada, mas uma nova fase que mudou tudo. Quer dizer, na ordem econômica, você tinha, desde o fim da guerra, né, você tinha o liberalismo como doutrina econômica, era a livre empresa, o livre mercado, era o liberalismo, que foi gradualmente, nesses 80 anos, sobretudo nesses últimos 10, 20 anos, foi se qualificar. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas até a China entrar na OMC, você tem o aparecimento da China e o começo da rivalidade entre os Estados Unidos e a China. E aí você teve a eleição do Trump. A primeira já foi um indício, agora essa segunda terminou de vez, porque toda a ordem econômica que era baseada nas instituições multilaterais que foram criadas por influência americana, né? O Fundo Monetário, o Banco Mundial, as Nações Unidas, o GATT, né? Que foi substituído depois pela Organização Mundial de Comércio, essas organizações foram se enfraquecendo por uma série de razões. E agora, nessa última década, praticamente o sistema econômico baseado em regras previsíveis e estáveis desapareceu. A OMC perdeu a força para coordenar e julgar diferenças econômicas, comerciais. E agora, com a eleição do Trump, nós tivemos o tarifaço, que diz respeito a todas as regras, inclusive regras americanas mesmo. E esses desdobramentos todos que nós estamos vendo mais recentemente, no caso da Groenlândia, na parte econômica, né, a rivalidade com a Europa. Isso na área econômica. Na área política, você teve com o fim da guerra o aparecimento de uma única potência, né, os Estados Unidos, e da Rússia, né, da Rússia soviética. Da Guerra Fria. Eram duas superpotências e a Guerra Fria era baseada numa competição ideológica e militar, nuclear, diferente dessa da China e da Rússia e dos Estados Unidos, que não é uma competição ideológica, é uma competição por hegemonia na tecnologia, no comércio, na economia, na tecnologia. E depois você teve, com o fim da União Soviética, você teve uma única superpotência, que era os Estados Unidos. E você teve, durante um período, uma predominância, um unilateralismo americano. Você tem a guerra do Iraque, tudo que eles fizeram unilateralmente, sem maior atenção à comunidade internacional. E aí, nesses últimos anos, você teve o problema da pandemia, depois você teve a guerra da Ucrânia, a guerra de Gaza, a rivalidade com o Irã.
E agora essa questão da Groenlândia, são todos sintomas, né, dessa mudança da ordem internacional a partir de um país. Porque essa mudança ocorre quando, de maneira mais radical, quando no dia 20 de janeiro, quando o Trump é eleito, e ele coloca como grande objetivo o movimento Make America Great Again, quer dizer, de fortalecimento da economia, do poderio americano, sem nenhuma preocupação com o direito internacional. Ele chegou a dizer, mais recentemente, que ele não dava maior importância ao direito internacional, à Carta da ONU e tal, porque o limite dele era a vontade dele. Quer dizer, e agora essa proposta que ele fez sobre o Conselho de Paz, que é para acabar com a ONU e ele se colocar como uma espécie de imperador global, mandando em tudo. Então, eu acho que isso que nós estamos vivendo hoje é o desfecho de um processo muito rápido que ocorreu, em que a ordem estabelecida está sendo substituída, vai ser substituída, porque nós estamos no processo, na minha visão, pelos indícios que a gente tem, inclusive pela nova estratégia de segurança norte-americana, não é? Que foi anunciada nesse mês passado, no último mês, e com a doutrina Monroe, né? A ressuscitação da doutrina Monroe, você tem, na prática, um aparecimento de áreas de influência, de zonas de influência, né? A americana aqui nas Américas, você tem a China na Ásia e a Rússia um pouco na Ásia Central, um pouco na Europa Oriental. Então, você está num mundo em que você vai ter forças muito fortes, essas três grandes superpotências, com influências regionais, e você tem uma lei da selva, sem nenhuma norma, sem nenhuma regra, nem econômica, nem política, nem comercial. Existe a expectativa ou esperança de certos setores que celebraram, por exemplo, agora o tratado com o Mercosul, o acordo com o Mercosul, perdão, do Mercosul com a União Europeia, ou de sobrevivência dos BRICS, ou de acordos com a China. A gente tem visto os agredidos pelos Estados Unidos, Canadá, Europa, procurando fazer acordos, enfim. A gente viu o primeiro-ministro do Canadá, enfim, já foi a China, literalmente, né? Como se fosse uma espécie de sobrevivência de um multilateralismo. Mas o senhor acha que num contexto em que a principal potência militar do mundo abandona o multilateralismo, é possível manter uma espécie de multilateralismo do B? Ou, na verdade, a tendência geral vai ser uma tendência a despeito de tentativas de diversificação de parceiros, a tendência vai ser um fechamento geral? Olha, eu acho que na ordem econômica o protecionismo é a palavra em voga, entendeu? Eu acho muito difícil ressuscitar um multilateralismo no curto prazo. Pode ser que mais na frente surjam novas possibilidades, mas agora ressuscitar o multilateralismo quer dizer o quê? Quer dizer fortalecer as Nações Unidas, fazer a OMC voltar a ter força. Isso aí é impossível. Quer dizer, mesmo antes dessa crise toda, eu achava difícil que o Brasil e outros países pregam, né, o fortalecimento das Nações Unidas, a força do multilateralismo, a reforma do Conselho de Segurança. Isso não vai acontecer. Ninguém vai abrir mão do direito de veto. Os 5 países que estão lá não vão abrir mão. E a ONU, nós estamos vendo esse Conselho da Paz, ela praticamente esvazia a ONU. Se ele for constituído, né, com força, eu não sei, eu estou com dúvidas que esse Conselho vai avançar, mesmo na área de Gaza, porque pela missão, pelos objetivos declarados, ele vai pegar todos os conflitos, tudo, pode abarcar tudo, substitui
de fato, as Nações Unidas. Então, eu acho muito difícil que o multilateralismo se fortaleça de novo. E eu acho que nós vamos viver um momento aí de grande desafio para países como o Brasil, porque nós temos que diversificar nossas alianças, diversificar a nossa base industrial, a gente vai ter que diversificar os nossos mercados. A gente já está, felizmente, uma parte na área mais importante para a economia brasileira, que é o agro, né? O motor da economia brasileira é o agro, 25%, 26% do PIB, e um volume enorme, mais de 50% da exportação brasileira é o agro. E 50% da exportação brasileira hoje vai para a Ásia. Desses 50%, 30 e tantos por cento são produtos agrícolas que vão para a China. Soja, milho. Então, nós começamos a diversificar. A gente não está dependendo da Europa, não está dependendo dos Estados Unidos na área de comércio exterior. Mas agora, eu acho que daqui para frente a gente tem que ampliar ainda mais essa diversificação, de um lado, na área agrícola, e de outro lado, os empresários industriais vão ter que trabalhar junto com o governo, junto com o Congresso, para melhorar a competitividade dos produtos brasileiros e da produtividade, as duas coisas, a produtividade e a competitividade. A produtividade é da empresa e a competitividade na exportação. E para isso é preciso uma série de reformas, de medidas e tal, para reduzir o que a gente chama de custo Brasil. Não é só a taxação, não é os tributos que são pagos, mas a ineficiência do governo, as regras, a multiplicação, as deficiências de logística, de portos, enfim, é todo um sistema que a gente tem que prestar atenção. E na área de defesa é a mesma coisa. Nós estamos hoje vulneráveis porque nós não fortalecemos a base industrial de defesa. Nós estamos dependendo 99% de fornecimento ou dos Estados Unidos ou da Europa. Nós teríamos que diminuir. Outra coisa importante, eu estou falando aqui da defesa, mas as vulnerabilidades do Brasil emergiram com essa confusão que houve. Nós estamos vulneráveis em uma série de áreas, inclusive, na minha visão, você tem vulnerabilidades conjunturais e estruturais. A vulnerabilidade conjuntural, eu mencionei essa questão do custo Brasil, mas você tem vulnerabilidades estruturais, quer dizer, a educação. Quem pensa aqui no Brasil na educação como um fator de fortalecimento do país e do lugar do Brasil no mundo, como pensou a Coreia, como pensa a China? Ninguém pensa aqui no Brasil sobre isso, é uma questão estratégica. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade tenho duas perguntas para fazer para o senhor, a partir do que o senhor disse agora. A primeira, talvez seja mais complicada, seria... O senhor está corretamente dizendo que a gente tem que se precaver. A gente tem que se precaver, a gente tem que se defender, a gente tem que se preparar. Mas qual é a margem de manobra que o Brasil efetivamente terá num mundo em que a principal potência do mundo trata a América Latina como our backyard, como o nosso quintal? Qual é a nossa margem de manobra para isso? Porque, por exemplo, muitas pessoas imaginaram assim, é proibido da Constituição, a gente assinou um tratado, mas assim, meu Deus, o Trump só respeita país que tem bomba atômica. Aí diz assim, pois é, mas hoje seria provavelmente, nem que a gente quisesse, a gente conseguiria fazer, porque eles não deixariam fazer bomba atômica. Então supostamente, é interesse deles nos afastar da China, não sei, a gente só vai conseguir fazer isso se eles oferecerem alguma coisa, mas o meu ponto é, qual é a margem de manobra que a gente tem de autonomia para nos protegermos dessa nova ordem, tendo em vista essa doutrina Monroe com o corolário Trump e o destino manifesto por trás? Olha, o Brasil não é um país pequeno, entendeu? Tem 210 milhões de habitantes, é meio continente aqui, né? E tem algumas vantagens que a gente não sabe explorar. Quer dizer, você pergunta qual é a margem de manobra. A gente tem que atuar, na minha visão, nesse mundo tão confuso, tanta transformação, com tantos desafios, a gente tem que atuar dentro
das nossas forças. Onde é que o Brasil tem força? O Brasil tem força na questão ambiental, que é importante. Hoje, a principal potência, os Estados Unidos, despreza isso, mas os desastres naturais, uma boa parte dos países ainda está dando importância a isso, e nós devemos assumir uma liderança nisso, quer dizer, na transição energética, na segurança alimentar, no meio ambiente, a proteção das florestas. Aí o Brasil tem força. E, em termos regionais, o Brasil perdeu a capacidade de liderança aqui na região. O Brasil é 70% de quase tudo que ocorre aqui na região, em termos de território, em termos de PIB, em termos de comércio. A gente tem que ter uma política regional. E, sobretudo, pensando em termos macro, a gente não pode se aliar nem aos Estados Unidos, nem à China. A gente tem que reduzir a importância da ideologia e do partido na política externa. Nesse mundo, nós temos que fazer como os Estados Unidos estão fazendo, os outros países estão fazendo, a China está fazendo. É defender o seu próprio interesse. Quer dizer, o Brasil tem que vir em primeiro lugar, entendeu? Uhum. Então, para o Brasil vir em primeiro lugar, a gente não pode se alinhar automaticamente nem a um nem a outro. A gente vai concordar algumas coisas com os Estados Unidos, algumas coisas com a China. Eu acho muito difícil que os Estados Unidos pressionem o Brasil para reduzir o comércio com a China. Porque o nosso comércio com a China é na área de alimentação, na área agrícola, não é na área industrial, não é na área tecnológica. Nós dependemos, e se os Estados Unidos quiserem cooperar com o Brasil na área tecnológica, na área científica, tudo bem, mas eles não vão competir com a gente, não vão cooperar com a gente na área agrícola. O Brasil é força nessa área e tem que ampliar isso na África, no Oriente Médio, na Ásia, diversificar. Enquanto a gente não tem competitividade na indústria, a agricultura vai ser o motor da economia. E é muito difícil os Estados Unidos pressionarem o Brasil para diminuir o comércio com a China, porque eles sabem que o Brasil não tem como parar de exportar para a China. O problema do Brasil, dentro dessas negociações complexas que estão acontecendo, é se os Estados Unidos negociarem um acordo com a China, um acordo de comércio. Um acordo de comércio Estados Unidos e China vai representar a vontade da China aceitar a pressão americana para comprar mais produtos americanos para diminuir o desequilíbrio na balança comercial. Isso aí significa que a China vai ter que comprar produtos agrícolas. Eles não vão comprar produtos industriais dos Estados Unidos, vão comprar produtos agrícolas e vai prejudicar o Brasil, entendeu? Vai diminuir a exportação do Brasil para a China. Por isso que é importante diversificar os nossos mercados no exterior, inclusive, sobretudo, na área agrícola. Quando o senhor disse que, enfim, o multilateralismo comercial foi para o espaço e que a gente está vendo um retorno geral do protecionismo, você acha que tem setores no Brasil, porque o Brasil vai ficar fora disso ou a gente vai ter que retomar ou aumentar a política protecionista para defender algum setor da economia, na sua opinião? O Brasil já é uma economia fechada. Então já está, não precisa fazer nada. A gente já tem. E você veja, no acordo que você mencionou da União Europeia com o Mercosul, a União Europeia estabeleceu unilateralmente salvaguardas contra a exportação de produtos agrícolas. Se esse acordo entrar em vigor, ou quando entrar em vigor, eu acho que vai entrar em vigor, quando entrar em vigor, o Mercosul vai ter que negociar isso, porque foi unilateralmente determinado pela União Europeia. Se eles não quiserem negociar, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui na área industrial, porque para eles o que interessa é a área industrial. E há quem diga que esse acordo é bastante prejudicial à nossa indústria. Não, por causa da perda da competitividade. Por isso que eu estou dizendo, eu escrevi esse artigo sobre o day after do acordo, chamando atenção para isso. Não adianta a gente colocar mais barreiras alfandegárias para impedir a concorrência de produtos chineses. Inclusive, a gente tem que prestar atenção para não é só a questão da perda da competitividade para a exportação brasileira, dos produtos brasileiros para a Europa, com tarifa zero. É também
a perda de competitividade para a concorrência externa aqui no Brasil. A gente não tem competitividade nem aqui no Brasil para barrar sem essa proteção crescente. É impossível você aumentar o nível de defesa comercial. A gente vai ter que aperfeiçoar. Eu acho que a gente tem que rever essa questão da defesa comercial também, porque o mundo está mudando, todo mundo está na área do protecionismo, a gente tem que ver. Agora, a gente não pode manter, como a gente mantém até aqui, a ideia de uma economia fechada. A gente tem que diversificar os mercados e aumentar a competitividade dos produtos industriais. Quando a gente vê os Estados Unidos adotando uma postura mais dura na política internacional, né, o que isso sinaliza sobre o padrão de poder global? Você acha que isso é uma política duradoura? Porque as pessoas apostam que, eventualmente, o Trump vai perder as eleições legislativas esse ano, ou que o Partido Republicano possa ser derrotado daqui a 2 anos. Mas você acha que o Trump criou uma ruptura que vai tornar esse tipo de padrão de funcionamento da ordem geral permanente? Ou, na verdade, ele vai ser mais moderado caso entre um democrata? Eu acho que a gente tem que analisar claramente o que está acontecendo. Na minha visão, o que está acontecendo e a doutrina de segurança nacional americana, aquele documento, o relatório do 2025, mostra isso. O objetivo americano é impedir que a China ultrapasse os Estados Unidos e ganhe a hegemonia no século XXI. Esse que é o objetivo. Essas tarifas, o tarifaço, na minha visão, foi a primeira medida que eles tomaram para afetar a China. Afetou todo mundo, mas eles ainda estão negociando, porque eles não esperavam a reação da China. Mas não tem um acordo comercial ainda dos Estados Unidos com a China, eles estão negociando. E eles estão querendo conter a China na tecnologia, na economia, em tudo, na área militar. Então, essa questão do tarifaço foi uma primeira medida que eles tomaram dentro dessa doutrina. Você sabe que eu estava como embaixador lá em Washington, quando saiu uma lei de segurança nacional. Está escrito na Lei de Segurança Nacional Americana, que é de 2002, está escrito que os Estados Unidos farão tudo o que for possível para impedir que qualquer potência ultrapasse o poderio americano. Está escrito isso. E é em nome disso que o senhor acha que... Algo que tem me chamado a atenção é o fato de que o governo Trump se comporta como um governo em ditadura. Eu vou explicar. Ditadura no sentido romano da expressão. Isso é outro... Salvação pública. Isso é outro problema. Ele fala em salvação pública, ele passa por cima. Mas a justificativa de um governo em ditadura clássica é a segurança nacional, desde Roma. Né? É a segurança. Quando a gente compara com a Guerra Fria, é uma coisa estranha, porque segurança dizia respeito a uma guerra iminente, a possibilidade de uma guerra iminente. Mas hoje o conceito de segurança não tem mais nada a ver com guerra iminente. Mas é isso, eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente não vê, na minha visão... Não, só o seguinte, o seu instante, embaixador, o que eu estou querendo dizer é que hoje em dia, para eles, a segurança não é não ter uma guerra iminente, a segurança é perder a hegemonia mundial. Você mudou, na verdade, o significado do que é segurança. Você não pode perder de vista o primeiro interesse americano. O primeiro interesse americano é conter a China. Aí tem o tarifaço, agora você viu a questão do petróleo com a Venezuela, você viu a questão da Groenlândia, eles falam abertamente, a Rússia, a China. Então, eu acho que todas essas medidas estão dentro de uma lógica. Eu acho que nessa loucura há um método, entendeu? O método é garantir a sobrevivência dos Estados Unidos como a principal potência global. Pode não dar certo em algumas coisas, pode afetar a economia em outras e tal, mas esse, na minha visão, é o fio da meada. Por isso que eu digo que a gente não pode, o Brasil não pode tomar partido nem de um lado nem de outro, porque isso vai continuar por muito tempo. Para além do Trump. Isso também, respondendo à sua pergunta, eu acho que muito do que está sendo feito agora em termos de relação internacional vai ficar muito tempo com qualquer governo americano. Porque se isso que eu estou dizendo for verdade,
se a principal preocupação americana é conter a China, vai continuar. E você veja concretamente, não é teoria, quando o Trump foi eleito pela primeira vez, começou essa questão da China, taxação, começou barreiras e tal. O Biden não mudou, ele aumentou. Sim. E agora o Trump duplicou o Biden. Então, essa questão da China vai continuar e virão outras medidas para defender o interesse nacional americano. Agora, a maneira como está sendo feito isso, você mencionou, quer dizer, é uma situação imprevisível. Você tem um governo autoritário hoje. Eu, desde o começo, como embaixador, eu fiquei 5 anos lá nos Estados Unidos, né? Vivi a sociedade e tal, e sabendo como funciona lá e tendo vivido em outros lugares também, acompanhando a política internacional, eu disse, desde o primeiro momento, quando começou essa coisa do Trump, eu disse, o principal efeito negativo de tudo que o Trump está fazendo vai ser na sociedade americana. Claro que causa grande problema no mundo, mas o que ele está fazendo para a sociedade americana é um retrocesso desde da independência. Nunca houve a questão, o desafio às instituições, porque o que eu aprendi lá nos Estados Unidos era a fortaleza, a força das instituições. Quer dizer, hoje o Trump está fortalecendo só o executivo, esvaziando o judiciário, esvaziando o legislativo. Mas os Estados Unidos nunca antes se sentiram em declínio. E aí parece que aí essa é a razão, estou descrevendo a política, né? E essa questão da supremacia branca, que ele enfatizou no discurso de Davos também, essa coisa foi pouco explorada. Tem uma parte do discurso do Trump que é racista. Quando ele diz que ele é 100% alemão, 100% sueco e tal, que ele é isso, e criticando os outros países africanos e tal, é um discurso racista. E internamente, o que ele está fazendo? Essa coisa do ICE, não é? Em Minnesota, a apreensão das pessoas sem nenhum mandato judicial, sem nada. Então, você está tendo hoje um efeito na sociedade americana devastador. As universidades, ele está colocando essas fotografias dele nos prédios lá, como o Saddam Hussein, o outro líder radical. Então, o efeito negativo sobre a sociedade americana vai ser tremendo. Eles vão ter gradualmente que mudar isso se ele não for reeleito, como ele está querendo, mas eu acho difícil, ou se alguém, o Marco Rubio, o Vance, forem reeleitos, isso vai ter continuidade. É muito difícil o Partido Democrata ganhar, a menos que haja uma crise interna, econômica e tal, que até agora não está. Houve efeitos negativos dessas medidas, mas a economia continua crescendo e o discurso que ele tem para a bolha dele é eficiente. Com tudo que ele está fazendo, você tem 50% da sociedade americana que está de acordo. Em algumas pesquisas contra a guerra e tal, mesmo no lado republicano, tem gente contra. Mas quando fala da avaliação do governo, é 50-50. O país está dividido, vai continuar dividido. Olhando para o Brasil hoje, né, a gente está vendo o mundo mudando e o Brasil vai sempre a reboque, né? Onde o senhor acha que estão nossos maiores riscos? Na área de suas fronteiras, pré-sal, tecnologia, algoritmo, rede social, cibersegurança? Não, eu estou desenvolvendo muito essa questão das vulnerabilidades do Brasil. Se você for examinar objetivamente, né, sem pensar em governo, sem pensar em partidos, sem pensar em pessoas, você vê que nesses últimos 30, 40 anos, o Brasil começou a ficar cada vez mais vulnerável. Quer dizer, eu estava mencionando, né, as vulnerabilidades conjunturais, a questão industrial, né, a questão da tecnologia, é conjuntural, quer dizer, tem inteligência artificial e tal. Agora, você tem, na parte de defesa, que também é uma vulnerabilidade muito forte, mas você tem vulnerabilidades
estruturais. Eu mencionei a questão da educação, a questão da saúde. Você sabe, nós estamos numa situação muito precária aqui no Brasil. A gente não tem equipamento, não tem vacina. Se vier uma outra pandemia, com esse mundo em que cada um cuida do seu, né? Cada um hoje é que cuida do seu. Ninguém está interessado em cooperação, está querendo defender o seu interesse. Como é que fica a saúde aqui no Brasil? Como é que fica, a médio e longo prazo, essa questão da defesa, que é uma questão estrutural importante, né? Para um país da extensão do Brasil, das vulnerabilidades que ele tem, não só nas fronteiras, como você mencionou, porque quando a gente fala, né, em fronteira aqui no Brasil, a gente pensa sempre na fronteira terrestre, mas você não pensa mais na fronteira marítima, Claro. onde você tem os grandes interesses do Brasil. Porque se há algum problema nessas plataformas de petróleo, para o país. E nós não temos defesa. Nós não temos quase marinha. Estruturada para defender essas plataformas. Então você tem, eu também, dentro das vulnerabilidades, né, com essa falta de previsão, falta de programa, falta de estratégia, a gente tem que começar a pensar na Amazônia. Na Amazônia, com a biodiversidade, com a água. Mas você acha que é possível mobilizar a sociedade para esse projeto de reação sem resgatar de alguma maneira algum tipo de nacionalismo? Não, eu acho que nós estamos com um grande problema aqui no Brasil. O nacionalismo não tem nada a ver com aquilo que a gente se habituou a ver nos últimos anos, tá? Não estou me referindo àquilo. Não, eu acho que o grande problema que a gente vive hoje aqui no Brasil é a falta de liderança. Nós não temos liderança no governo. O Lula de 2002, 2003 não é o mesmo do Lula hoje. Nós não temos liderança no Congresso, na Câmara, no Senado. Nós não temos liderança nos partidos políticos. Nós não temos liderança no setor empresarial. Mesmo na área agrícola, você não tem um líder na área agrícola. Na indústria, a indústria está do jeito que está. Chegou a ser 25%, 26% do PIB. Hoje a indústria de transformação é 11%, 10%. Então, eu acho que a eleição pode ser um momento muito importante para a gente chamar a atenção, aqueles que pensam no Brasil, não é? Porque é muito difícil aqui no Brasil você discutir esses temas, porque ninguém pensa no Brasil. Uhum. Você pensa nos interesses setoriais, nos interesses pessoais, nos interesses partidários, mas ninguém pensa no Brasil. Agora, eu acho que a sociedade está se dando conta, a sociedade, eu digo, a classe média, os empresários, né? As pessoas que acompanham que é um número crescente de pessoas que estão acompanhando as coisas. Nessa sociedade, há uma crescente preocupação com os impactos do que está acontecendo no exterior sobre o Brasil. Eu acho que eu tenho conversado muito com empresários e tal, há uma preocupação crescente com a ausência de uma estratégia do governo, de um projeto nacional, de um mínimo de visão de médio e longo prazo. Visão de médio e longo prazo. Então, eu acho que a eleição é um momento, porque o que está acontecendo no mundo, nós já discutimos aqui, é muito grave para todos os países, né? E para o Brasil, como eu disse, o Brasil não é um país pequeno. O Brasil é um continente muito diversificado, com interesses muito regionais, muito diferentes. Os interesses do Sul, do Nordeste, são diferentes dos interesses nacionais em relação à Amazônia. Hoje o crime organizado domina partes do território da Amazônia. Você não tem o controle do território, da soberania que a gente fala tanto aqui. Lá na Amazônia você não tem a soberania completa. Então isso eu acho que está começando a chamar a atenção da população e agravada por dois problemas mais recentes, mais atuais, que estão mobilizando uma parte da população. Quer dizer, é a questão da segurança interna, não é? Com o crime organizado, sim, com a violência e tudo, e a questão da corrupção. Quer dizer, isso está começando a mobilizar a sociedade. Eu acho que nessa eleição agora, os candidatos deveriam ser inquiridos, né, sobre a visão deles, sobre o médio e longo prazo. Não é possível a gente continuar tendo eleição aqui, disputa de pessoas, tem que ter um projeto. O candidato A, B ou C
tem que apresentar para a sociedade um programa, falar, olha, se eu for eleito eu vou fazer isso, 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 não só na questão social ou na questão da educação, mas nas questões relevantes para o Brasil. Não para uma região ou para um nível da sociedade, mas para o Brasil. Eu acho que a gente vai ter que cobrar dos candidatos isso. É muito importante, porque nós, com esse mundo que vai continuar desarticulado, completamente mudado nos próximos anos, a gente tem que ter um mínimo de estratégia para poder enfrentar isso. A gente tem que saber para onde a gente vai. É engraçado que o diagnóstico que o senhor faz também é o mesmo diagnóstico que eu faço. É preciso fazer alguma coisa, a gente olha para fora, e quando a gente olha no entorno, aparentemente a gente está quase inteiramente desguarnecido. A gente tem uma classe política que tenta se oligarquizar cada vez mais, né? Procura cada vez, né, se apropriar do orçamento público, que é um desperdício de dinheiro. A gente vê o enfraquecimento do Poder Executivo, independentemente de quem seja o presidente atual. E dar direção ao país, de alguma maneira, exige fortalecimento do Poder Executivo para poder dar direção. E não tem absolutamente nada. O que a gente vê, na verdade, são os políticos habituados a uma rotina eleitoral, a pensar no curto prazo, né? A pensar, na verdade, nas eleições de 4 em 4 anos, e até agora, de fato, pelo menos de forma pública, a gente não tem visto absolutamente nada. Se a gente não conseguir aproveitar a eleição desse ano, a sociedade é que tem que empurrar os políticos profissionais. Porque você vê, o debate no Congresso não é sobre o Brasil. Esse é um ponto importante que eu insisto sempre. Quer dizer, a gente tem que mudar o enfoque da discussão aqui no Brasil. Hoje nós discutimos questões setoriais sobre corrupção, sobre violência, mas ninguém está discutindo um pouco o que nós estamos discutindo aqui. Quer dizer, qual é o impacto sobre o Brasil do que está ocorrendo no mundo? Exato. Quais são as vulnerabilidades do Brasil? Quais são as vantagens do Brasil? Quer dizer, você vê, o Brasil, como eu disse, é 50%, 60%, 70% de tudo aqui da região. Uma das consequências da globalização, que agora está sendo ajustada, né, foi a regionalização. Se você olhar para o mundo, você vai ver que a Europa está integrada, com divisão, mas está integrada com a União Europeia. Os Estados Unidos estão com problema lá na NAFTA, o ex-NAFTA, mas estão integrados. A América Central está integrada. A Ásia, você tem com a China dois grandes organizações econômicas comerciais. Você tem o Trans-Pacific Partnership do Japão e mais 11 países na Ásia. Na Rússia tem o grupo asiático deles lá também. A única área que não está integrada é a América do Sul. Ao contrário, está desintegrada. Porque o Brasil, na minha visão, perdeu a liderança que a gente tinha. A gente tinha uma liderança aqui na região. Eu fui negociador do Mercosul, fui coordenador do Mercosul durante 4 anos. Eu vivi isso. Quer dizer, todos olhavam para o Brasil, o que o Brasil quer. A gente apresentava, tinha documento em cada reunião apresentando uma proposta. Ganhava um pouco, não ganhava, mudava, então, mas a gente conduzia o processo. Hoje não. Você vê que as coisas acontecem aqui sem ninguém dar a menor bola para o Brasil. Mas você não acha também que foi nos últimos 10 anos isso começou a acabar em virtude do próprio fim da globalização, a emergência de um populismo radical que torna a cooperação muito difícil internacional, porque você tem líderes que se opõem uns aos outros de maneira muito ideológica. Então você tem o antagonismo do Lula com o Milei, do Milei com o Lula, do Petro com o Milei, com o Boric, para efeito interno, né? Que você fica tornando a política externa um pouco refém do populismo interno. Pois é, mas aí é o meu ponto, né? Você tem que defender o interesse nacional, entendeu? Cada governo foi eleito para defender o Brasil, para defender os interesses da sociedade brasileira. O senhor está me dizendo, na verdade, é que nesse novo mundo que está abrindo, para ter influência, você tem que ter dinheiro e tem que ter armas. Tem que ter preparação militar e tem que ter poder econômico. Porque, do contrário... No caso do Brasil, eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas limitações. O Brasil não tem excedente de poder
para poder influir na guerra da Ucrânia, na guerra de Gaza. Não, eu me referi aqui mesmo, à América do Sul. Mas aqui na América do Sul a gente tem, mas a gente não tem política. Você imagina, com essa reorganização, como eu falei, né, na globalização, e com essa regionalização, as cadeias produtivas, depois da crise da pandemia, elas foram totalmente reorientadas. Uma das vertentes do Trump é levar investimento para os Estados Unidos para eles não dependerem da China e de outros países na cadeia produtiva global. Eles querem que tudo seja produzido lá nos Estados Unidos. Qual é a política que nós temos aqui no Brasil para isso? Quem pensou aqui no Brasil de fazer cadeias produtivas regionais? Já que a gente não pode participar, porque não tem competitividade, das cadeias globais de valor, por que o Brasil, as empresas brasileiras, não tomaram a iniciativa até aqui de combinar com empresas argentinas, com empresas chilenas, colombianas, com dos outros países que têm competitividade, para a gente fazer uma cadeia produtiva, né, a partir aqui do Brasil? Nós não temos política para nada. Não tem política não tinha. Você vê o ponto que a gente chegou. O Brasil, há 15, 20 anos, está sendo acusado de ser o grande devastador da floresta amazônica, que isso tem impacto no mundo e tal. Não ocorreu a ninguém chamar a organização do Tratado da Amazônia, que engloba todos os países, 8, 9 países da Amazônia, para dividir a responsabilidade. O Macron fica acusando o Brasil e a Guiana Francesa faz a mesma coisa que nós estamos fazendo. A Colômbia, a Venezuela, a Bolívia, o Peru, todos eles têm problemas amazônicos de desflorestamento, de exploração mineral, igual ao Brasil. Não ocorreu a ninguém de fazer um movimento conjunto para tirar o foco sobre o Brasil. Então, o que está faltando, na minha visão, é isso, é uma visão de médio e longo prazo com uma política, né, de defesa dos interesses nacionais. Vou dar mais um exemplo. A questão das terras raras, minérios estratégicos. Está na moda agora, virou, por causa da tecnologia e tal, virou uma coisa estratégica. O Brasil, junto com China e outros países, tem uma grande reserva de produtos minerais. Agora, nós não podemos, na minha visão, a gente não pode se converter num país exportador de minério, como a gente exporta produtos agrícolas, entendeu? As terras raras não podem ser a soja. Quem quiser usar a terra rara do Brasil tem que investir aqui, se associar a uma empresa brasileira, investir aqui. A gente não tem uma política nesse sentido, entendeu? É o novo petróleo. Não, você tem que ter uma política de defesa. E agora você falou de armas. Eu acho que com esse mundo que a gente está vivendo, o Brasil não tem uma ameaça externa, entendeu? A ameaça nossa agora é a defesa do território das duas fronteiras, entendeu? A gente tem que se preparar para isso. E a gente tem que ter, diferente do que a gente teve até aqui, tem que ter uma estratégia em relação à política industrial na área da defesa. Isso que eu ia perguntar. O senhor defende uma agenda positiva para a defesa. E qual é a sua proposição para o campo? O que você acha que a gente tem que fazer? Porque o discurso do senhor, vou te falar uma coisa. Eu estudo muito o pensamento político brasileiro. Eu estou de volta na década de 30. 20 e 30, porque é exatamente isso. Precisamos reorganizar o Brasil. A nossa política está à deriva. Década de 20, regime oligárquico, o exército está desarmado, a gente não tem projeto nacional. Eu acho que não dá para comparar com a década de 20, porque você imagine o Brasil que era o Brasil. Não, é uma analogia. Com a Liga das Nações. A gente quis ser membro do Conselho de Segurança da Liga das Nações, não foi, a gente saiu. Viu? E o Brasil não era um país muito, enfim, ainda longe da industrialização e tal. Eu acho que hoje... Mas eles preconizavam justamente para fortalecer o país a industrialização, para começar com o Roberto Simons. A gente teve uma industrialização, tinha uma base industrial muito importante que foi se perdendo, foi se diminuindo por ausência de uma estratégia industrial, por falta de orientação do governo, por falta de atualização, modernização tecnológica. Então, um dos grandes problemas que eram percebidos na década de 20 e 30 era o fato de que as Forças Armadas brasileiras precisavam se armar e você não tinha aço.
Esse é num mundo que estava ficando muito perigoso. Mas aí o aço só veio depois da guerra. Isso. Né? Mas na época do Império, o Brasil tinha uma segunda armada. O Brasil tinha, no fim do século XIX, começo do século XX, a Marinha Brasileira era poderosa. Mas depois, eu acho que por uma série de razões, se você examinar a relação civil-militar aqui no Brasil, desde 1889, com a queda da monarquia, teve 14 golpes de Estado aqui no Brasil. Interferência política na política das Forças Armadas. Até 64. De 64 a 85, houve o último governo militar. De 85 para cá, não houve mais interferência institucional militar. Você teve uma interferência de algumas personalidades das Forças Armadas que foram indiciadas, foram julgadas, estão presas. Então, mudou essa questão da defesa. A defesa hoje não pode ter o preconceito que a gente teve até aqui. Quer dizer, na minha visão, essa falta de visão nossa em relação à defesa tem que ver com duas razões. Primeiro, essa que eu falei, esse preconceito da interferência das Forças Armadas na política brasileira, que eu acho que acabou nos últimos 40 anos, é uma novidade, se virou a página, não há mais interferência das Forças Armadas na política brasileira. E a segunda é a ausência de uma ameaça externa. A última guerra que a gente teve, que o Brasil participando com iniciativa, foi a Guerra do Paraguai. A Segunda Grande Guerra a gente participou, mas a gente colaborou com os aliados. Guerra mesmo foi na década de 60 do século XIX. De lá para cá não houve, nós não somos ameaçados. Então a sociedade brasileira, por causa desse preconceito contra os militares e por causa da ausência de ameaça externa, deixou para um segundo plano essa questão da defesa, dos armamentos. E aí, depois da guerra, o Brasil se contentou em receber armamento de segunda mão. Tudo que a gente tem aqui é de segunda mão dos americanos da Europa. Agora você tem o Gripen, que está sendo feito aqui, estamos com submarino nuclear. Você tem algumas coisas que a gente está fazendo. Então, eu acho que essa questão da defesa, agora, por causa dessa confusão toda que está havendo no mundo, a gente tem que reenfocar. Os recursos dados para a defesa são insuficientes. As estratégias que a gente tem aqui da defesa, na minha visão, elas têm que ser atualizadas. As próprias Forças Armadas, né, a estratégia geral, a doutrina das Forças Armadas, tem que ser modificada por causa do que está acontecendo na guerra agora. A guerra da Ucrânia mostra muita coisa. A gente está acompanhando isso e eu espero que os militares estejam. Quer dizer, você hoje tem essa questão da guerra cibernética. Você viu o que aconteceu com a Venezuela? Um avião lá apagou todo o país. A gente está, na Estratégia Nacional de Defesa, tem 3 áreas importantes, né? É a cibernética, a espacial e a nuclear. A nuclear, nós estamos com o submarino nuclear. O programa de lançamento brasileiro lá em Alcântara, na Alcântara, está andando muito devagar. Nós vamos lançar, foi adiado, um satélite com um foguete coreano. E na área da segurança cibernética foi criado um departamento no comando do Exército. Agora, não há recursos para isso. O Biden, quando começou esse problema todo nos Estados Unidos, ele fez uma coisa que a gente já devia ter feito aqui no Brasil. Porque a segurança cibernética não afeta só os interesses militares, interesses governamentais brasileiros, afeta todo mundo, os bancos, os hospitais, as empresas. O que os Estados Unidos fizeram lá foi convocar uma reunião do setor privado com o FBI, com o CIA, com o Estado-Maior das Forças Armadas, então, para juntar esforços. A gente tem, na área da defesa, eu acho que a gente tem que sair da caixinha e tem que criar novas fontes de recursos para as Forças Armadas, porque o governo está com esse déficit fiscal muito grande, está com outras prioridades, o fortalecimento
das Forças Armadas não é uma prioridade do governo hoje. A gente tem que fazer alguma coisa e ajudar a criar mecanismos para fornecer recursos para poder fortalecer e modernizar as Forças Armadas, racionalizando as despesas, diminuindo os gastos com o pessoal. Você sabe que 80 e tantos por cento, 85% do gasto das Forças Armadas vai para pessoal. Na China tem esse problema, ela fez um programa de 40 anos para eliminar essa dependência. Nós devíamos fazer a mesma coisa por aqui. Bom, lá não tem eleição de 4 em 4 anos. Esse é um dos pontos aí. Mas não precisa discutir isso hoje, não, embaixador. Nosso tempo está chegando ao fim nessa ótima entrevista. Eu queria só fazer uma última pergunta, assim. Se o senhor pudesse, aparecesse o gênio da lâmpada aqui, ele te oferecesse 3 desejos a respeito das diretrizes que o Brasil devia tomar nos próximos anos, né? 3 desejos ou 3 diretrizes, quais o senhor adotaria como prioritárias? Olha, eu não preciso imaginar muito, eu vou na Constituição. Está na Constituição está falando três prioridades: soberania, defesa do território, desenvolvimento e segurança. Isso está na Constituição. Nós temos que ter isso como objetivo nacional. A defesa do território, a soberania, dentro da defesa do território, não só, como eu falei, as fronteiras, a Amazônia. O desenvolvimento é tudo. Você não pode pensar em desenvolvimento crescer como a gente cresceu no passado, 5, 6, 7, 10%, com uma política econômica que a gente tem que mudar. Tem que fazer uma modificação econômica, uma reforma econômica, avançar essa reforma tributária, simplificar, fazer uma reforma administrativa, fazer uma reforma política, entendeu? Com um voto distrital, com a mudança. Nós temos que encarar esse problema. E na parte da segurança, os 3, né? Soberania, desenvolvimento e segurança. A segurança não é só a segurança externa, a defesa das fronteiras, da integridade territorial. Agora, nesses últimos anos, né, 2, 3 últimos anos, a questão da segurança interna virou prioritária. A defesa do interesse dos cidadãos, a defesa da privacidade, contra o crime organizado. Essa que é a agenda do Brasil. Esses que são, na minha visão, os interesses nacionais prioritários. Embaixador Rubens Barbosa, foi um prazer recebê-lo aqui no nossos Diálogos com a Inteligência, que foi a versão falada do artigo que o senhor escreveu no último número com o embaixador Jório Dauster. Esse debate é fundamental no momento em que a ordem global está passando por essas transformações tão profundas e tão amedrontadoras, do meu ponto de vista. E para quem quiser se aprofundar no tema, vale destacar que a Insight Inteligência reúne no seu acervo uma série de artigos sobre multilateralismo, geopolítica e crise da ordem internacional. Eu diria até que é um dos nossos chuchus aqui na nossa revista. O ensaio do embaixador, como eu adiantei, que se chama Por uma Agenda Positiva para a Defesa Nacional, está na nossa edição mais recente, que está à venda no site da Insight Inteligência. Para ver cortes especiais e novidades, não esqueça de seguir a Insight Inteligência e o canal Meio nas nossas redes sociais. E até o próximo Diálogos. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes Premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.